Olá, alunos! Vamos para a nossa 130ª aula de língua portuguesa. Aqui é a professora Rosa Helena Bueno. Nós estamos juntos já desde a 13ª aula, né? E parabenizo vocês. Quero dizer que vocês são realmente muito especiais por estarem aí preocupados com o intelecto de vocês, sempre preocupados em aprender, né? Demonstrando o quanto vocês compreendem, né? Esse momento de pandemia pelo qual todos nós estamos passando. Então, é sempre bom a gente fazer o lembrete para os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom, não se esquecerem de responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês, certo? Bora aqui comigo, galera? Vamos ver quais são os objetivos dessa aula de hoje? Então, hoje a gente pretende aprender mais sobre as conjunções coordenativas. A gente deu uma palhinha para vocês na aula passada, mas vimos só o comecinho, né? Ainda temos que aprofundar mais, porque existem mais conjunções coordenativas. A gente também vai fazer a diferenciação de orações coordenadas assindéticas e sindéticas, né? Então, vamos aprender hoje o que é uma assindética e o que é uma sindética. E vamos interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, no caso da aula de hoje, em quadrinhos, né? As tirinhas que vocês gostam tanto. Então, observem assim, que a gente tem orações coordenadas sindéticas sempre que houver alguma conjunção, né? Então, eu só vou considerar que a oração coordenada é sindética se tiver conjunção. Tá? Lembrando que oração é a mesma coisa que verbo, né? Então, os verbos são as orações dentro de uma frase, dentro de um período, né? E na aula passada a gente estudou período simples e período composto, né? Se a frase só tem um verbo, somente uma oração, é um período simples, né? Ou uma locução verbal, que a gente viu também. Se tem dois verbos ou duas locuções verbais, é um período composto, né? E hoje a gente vai aprender que a gente tem várias classificações das orações coordenadas sindéticas, né? Então, nós vamos aprender hoje que nós temos as aditivas, né? Que como a própria palavra fala, aditiva vem de adição, né? Algo que adiciona, que soma, né? Então, quando eu tenho duas orações, uma se soma à outra, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Então, a gente vai ver mais exemplos hoje. Já vimos bastante também na aula anterior, né? Hoje também vamos ver que nós temos orações coordenadas sindéticas que chamamos de adversativas, né? Observem a palavra adversativa, que lembra adversário, adversidade, situação contraditória, contrária, né? Eu posso dizer assim, os alunos queriam estar na escola, mas existe a pandemia. Então, esse mas, ele causa aí uma contrariedade na expectativa gerada no início da frase, né? Quando eu digo os alunos queriam estar na escola, porém, existe a pandemia, né? No entanto, existe a pandemia. Entretanto, contudo, todavia, existe a pandemia. Então, nós temos ali situações que são adversárias a uma intenção inicial apresentada no início da frase, né? Que é o fato dos alunos quererem estar na escola, certo? Então, quando eu tenho ali as conjunções mas, porém, no entanto, contudo, entretanto, a gente vai ver que são adversativas, que dão ideia de contrariedade, de adversidade, né? A professora também queria estar na escola juntamente com os estudantes, né? Porém, não podemos porque temos que fazer atividades remotas, certo? Então, porém, no entanto, todavia, causa ali uma contrariedade, é uma adversativa. A gente vai ver isso com mais detalhes. Temos também as orações coordenadas sindéticas alternativas, né? Ou você trabalha e se dedica, né? Ou você não passará de ano. Então, nós temos ali ou indicando alternativa, né? Veremos que existem outras conjunções alternativas, certo? Temos também as orações coordenadas sindéticas explicativas, que como o próprio nome sugere, existe ali uma explicação, né? Estamos em casa porque precisamos nos proteger, nos prevenir. Então, porque indica ali uma explicação do motivo de estarmos em casa, né? Então, veremos outras conjunções explicativas também. E temos as conclusivas, que também dão ideia de conclusão, certo? Então, a gente vai ver pormenorizadamente cada uma dessas situações aqui, para que a gente possa se apropriar e entender dessas classificações, ok? Então, vejamos aqui, olha, a classificação das orações coordenadas. Então, há dois tipos de classificá-las. Nós podemos ter as coordenadas assindéticas,
né? O prefixo a nesse contexto aqui, ele significa não, é negação, né? Via de regra, o a significa não, né? Então, o que é assindética? É que não é sindética, ou seja, não há a presença de conjunções, da conjunção e, mas, porém, todavia, porque, pois, né? Então, nós veremos que quando não há conjunções, não existem conjunções numa frase, a gente pode ter que é uma oração coordenada assindética, sem conjunção. Certo? E temos as coordenadas sindéticas, que são aquelas que nós vimos no slide anterior, né? Aditivas, conclusivas, explicativas, adversativas, alternativas, ok? Então vejam aqui, olha, mais explicações. Então, coordenadas assindéticas são orações coordenadas entre si e que não são ligadas através de nenhum conectivo. Estão apenas justapostas. Exemplo, ele entrou, vírgula, sentou-se, ponto. Né? Eu não fiz ali uma conjunção e no meio para dizer assim, ele entrou e se sentou. Né? Se eu fizesse a conjunção, o conectivo e, eu teria uma oração coordenada sindética aditiva. Né? Mas eu não coloquei o e ali, eu coloquei uma vírgula no lugar do e. Né? Então eu tenho que essa frase, ela constitui uma oração coordenada assindética, ou seja, sem conjunção. Percebe? No lugar da conjunção temos a vírgula, né? E essa frase, ela pode ser dividida em duas outras frases, né? Então, eu poderia ter ali, ele entrou, que seria uma oração, ponto final, né? E poderia ter uma outra, ele se sentou, ponto final. Se eu quero juntar essas duas ações, essas duas orações, entrar e sentar-se, em uma única frase, eu posso fazer isso, né, juntando essas duas orações por meio da vírgula. Se eu faço por meio da vírgula, eu não estou usando conjunção, então é assindética, né, sem conjunção. Aí nós temos mais exemplo, pessoal, olhem lá, Joãozinho saiu logo, vírgula, estava atrasado. Né? Eu poderia ter um conectivo ali, uma conjunção? Poderia, mas eu não tenho. Se eu não tenho, então essa é uma oração coordenada assindética. Professora, por que é oração essa frase? Retoma para a gente ver. Então, olhem lá. Joãozinho saiu logo. Saiu, pessoal, o verbo sair, portanto, é uma oração. Então, saiu é a oração que está presente aqui no início dessa frase. Né? E na sequência, estava atrasado. Opa, eu tenho o verbo estar no pretérito imperfeito, né? Eu estava, tu estavas, ele estava. Então, eu tenho que estar também é uma oração. Então, eu tenho estar e sair, duas orações. Como que essas orações estão ali interligadas? Elas estão interligadas por meio de uma vírgula, né? Então, não é uma conjunção. Eu poderia colocar uma conjunção? Sim, eu poderia dizer assim, Joãozinho saiu logo porque estava atrasado. Se eu colocasse o porquê ali, eu teria uma conjunção explicativa, né? Explicando as razões pelas quais o Joãozinho saiu logo, mas eu não tenho essa conjunção explicativa, né? Se tivesse, seria uma oração coordenada sindética explicativa, mas nós não temos. Então, nós temos uma vírgula, nós não temos conector, não temos conjunção, portanto, o que a gente tem é uma oração coordenada assindética, né? Sem conjunção. Observem ali o outro exemplo. Meu pai foi trabalhar, ponto. Né? Tenho ali uma locução verbal, né? O verbo ir mais o verbo trabalhar, são dois verbos indicando ali uma situação principal que é o trabalho, né? O que ele foi fazer, o verbo principal é trabalhar, só que foi utilizado o verbo ir junto. Então, quando eu tenho dois verbos indicando uma única ação, eu tenho uma locução verbal, né? Tenho ali a outra frase, chovia pela manhã, né? Temos ali o verbo chover. Então, o que a gente tem? A gente tem também que essas duas frases, elas estão de alguma forma relacionadas por meio de um ponto. Não existe ali também conjunção, conectivo. Se não tem, então é uma oração coordenada assindética, né? Lembrando, sem sindética remetendo à conjunção. Então, sem conjunção, sem conectivo. O último exemplo, não fomos ao casamento, ponto e vírgula, mandamos um presente, né? Nós poderíamos ter ali no lugar do ponto e vírgula uma conjunção. Poderíamos ter assim, não fomos ao casamento, mas mandamos o presente. Porém, mandamos o presente.
né? Então nós teríamos daí uma situação de sindética, mas como não existe a conjunção ali, está separado por ponto e vírgula essas duas orações, né, pessoal? Então se está separado por ponto e vírgula sem conectivo, a gente tem caso de assindética, ok? Então, como que eu sei que são duas orações coordenadas ali? Porque no primeiro momento eu tenho o verbo ir, na frase não fomos ao casamento, o verbo ir da terceira conjugação está presente ali, né? Se eu conjugar ele no passado, eu vou ter lá no pretérito perfeito, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Então, nós fomos. Né, que é o sujeito implícito aqui, é o sujeito oculto dessa frase, quando diz não fomos ao casamento. Aí na sequência ponto e vírgula, sem conector, né, sem conectivo, sem conjunção. Mandamos um presente, opa, temos o verbo mandar, que é a outra oração dessa frase. Então são dois períodos ali, que eles estão ali se somando, né, só que o ponto e vírgula é o que faz a união deles, não é uma conjunção. Tá? Então, sempre que for vírgula, ponto e vírgula ou ponto final fazendo a união de orações, a gente tem que elas são orações coordenadas assindéticas, certo? Então, seguindo esse raciocínio, utilizando ponto, ponto e vírgula, né, outras pontuações que vocês acharem necessário, eu vou pedir para vocês agora elaborar pelo menos ali duas frases, né, contendo orações coordenadas assindéticas e vou deixar aí, obviamente, o slide com um modelo para vocês terem uma ideia. Então, vamos fazer esse exercício para a gente aprender o que é uma oração coordenada assindética.
E aí, galera, vamos retornar. Então, algumas propostas, né, algumas sugestões ficaram assim. Eu levantei, vírgula, tomei café com pão, ponto. Né? Não coloquei nenhuma conjunção, só separei por meio de uma vírgula, tenho, portanto, uma oração coordenada assindética. Como é que eu sei que está coordenada? Porque eu tenho dois verbos ali, né? Eu tenho o verbo levantar e o verbo tomar. Então, tem um período composto aqui por duas orações, só que elas não têm conectivo, elas estão separadas por uma vírgula, certo? Então, portanto, assindética, né? Você escovou os dentes, vírgula, lavou o rosto, ponto final. Mesma situação, né? Não coloquei a conjunção e para somar ali duas ações, né? Você escovou os dentes e lavou o rosto. Não, separei por vírgula, então assindética, sem conjunção. Assisti ao filme, ponto, comi pipoca, ponto, tomei suco, ponto. Não fiz a união por meio de nenhum conectivo, de nenhuma conjunção, né? Mais um exemplo de assindética. E por fim, não fomos à festa de aniversário, ponto. Enviaremos um cartão. Né? Também eu não coloquei o mas ali, o porém, né? Nenhuma conjunção. Portanto, então, todos esses modelos que eu apresentei para vocês são exemplos de orações coordenadas assindéticas. Ok? Se vocês fizeram algo parecido e não colocaram conjunções unindo as ideias, unindo os verbos ali, as orações, vocês também acertaram. Ok? Vamos para o segundo exercício da aula de hoje? Leiam aqui comigo. Ao contrário das assindéticas, as orações coordenadas sindéticas são ligadas por meio de uma conjunção coordenativa. Veja os exemplos. Ele entrou e sentou-se. Não fomos ao casamento, mas mandamos um presente. Então temos o e, que é a aditiva, que soma, né? A adição, soma ideias. E temos o mas, que é a adversativa, né? Que dá a ideia de adversidade, de situação contrária. Então, no exercício 2, eu vou pedir para vocês transformarem as orações coordenadas assindéticas em sindéticas. Então, vocês vão utilizar as conjunções e, não só, mas também, mas, todavia ou porém. E as frases aqui que vocês vão transformar, então, de assindéticas para sindéticas são: eu levantei, vírgula, tomei café com pão. Então, vejam qual dessas conjunções vocês pretendem utilizar para somar as ideias ali. Né? No segundo modelo, você escovou os dentes, vírgula, lavou o rosto. Então, coloquem ali uma conjunção, um conectivo, transformando a oração coordenada assindética em oração coordenada sindética. Tá? No terceiro exemplo ali, assisti ao filme, comi pipoca, tomei suco, mesmo procedimento. E no último, não fomos à festa de aniversário, enviaremos um cartão. Então, em todas as situações, vocês vão acrescentar uma conjunção e vão tirar o ponto ou a vírgula, unindo as orações, transformando elas em orações coordenadas sindéticas. Um tempo para fazer esse exercício, pessoal, não é difícil, é só fazendo que se aprende. Então, vamos fazer.
E aí, galera, retornando então, observem lá. Então, para o primeiro exemplo, né, eu levantei e tomei café com pão. Acrescentei a conjunção e, que dá a ideia de adição, né? São duas ações que eu fiz, né? Duas orações, levantar e tomar, certo? Então, eu tenho aí a transformação de uma oração coordenada assindética, que estava separada por ponto, né, ou por vírgula, não me lembro agora, mas eu transformei numa sindética por meio da conjunção, do conectivo e, ok? No segundo exemplo, você não só escovou os dentes, mas também lavou o rosto. Então, não só, mas também soma ideias, soma ações, portanto, soma orações. Né? Lavar, que é verbo, né? É uma oração, e escovar. Então, eu acabei ali unindo, né, tudo isso por meio de conjunções coordenadas aditivas, né? Assisti ao filme, comi pipoca e tomei suco. Também coloquei o e ali, né? Vocês podem ter colocado, pessoal, outra conjunção aí que também está correta a frase. De repente vocês fizeram não somente assistir ao filme, mas também tomei suco e comi pipoca. Tudo bem, está correto também, certo? E por fim, não fomos à festa de aniversário, todavia enviaremos um cartão. Né? Ou, mas enviaremos um cartão, ou, entretanto, enviaremos um cartão. Então, se vocês utilizaram ali qualquer uma das conjunções propostas, acertaram muito provavelmente a essa questão e aprenderam a transformar a oração coordenada assindética em sindética. Né? Parabéns. Né? Então, é esse exercício que faz com que vocês se apropriem desses conceitos e façam essa assimilação dos conteúdos, né? E realmente aprendam. Ok? Então, vejam lá, olha, as coordenadas sindéticas, então, para a gente retomar. Ao contrário da anterior, são orações coordenadas entre si, mas que são ligadas através de uma conjunção coordenativa. Esse caráter vai trazer para esse tipo de oração uma classificação. Então, são 5, como a gente já mencionou, né? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, pessoal. Então, observem aqui os exemplos desse slide, né? Então, para as aditivas, nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Não e nem são duas conjunções que adicionam ideias. Então, são aditivas, portanto, né? Da adversativa tem um exemplo ali. Ele era muito rico, mas não era feliz. Se eu substituir esse mas por qualquer uma das outras conjunções adversativas, vai manter o mesmo sentido, porque são sinônimos, pessoal. Então, observem que eu poderia colocar ele era rico, porém, não era feliz. Contudo, não era feliz. Entretanto, todavia, não era feliz. Eu só uso uma, né? Ou eu uso porém, ou eu uso todavia, ou entretanto, né? Então, ela já indica essa situação de adversidade, contrariedade, né? Na alternativa, eu posso ter ou, ora, quer, já, né? No nosso exemplo, ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. Típico de Curitiba esse fenômeno, né? Então, a gente tem, ora, uma alternativa, ou isso ou aquilo, né? Então, a gente tem que é uma coordenada sindética alternativa quando temos essas conjunções, né? Para as conclusivas, nós temos as palavras portanto, logo, por isso, pois, quando anteposto ao verbo, ou seja, quando vem antes do verbo, né? Olhem o exemplo, este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado. Conclusão, né? Se ele é bravo, conclusão, tome cuidado. Então, eu posso usar, portanto, né? Por isso, esse cavalo é bravo, vírgula, por isso, tome cuidado. Então, a gente tem essas conjunções ali, né, sindéticas que podem formar uma conclusão. E, por fim, as explicativas. Observem lá, por quê, que, pois, posto ao verbo, quando vem após o verbo. Então, observem um exemplo, ó, volte logo, vírgula, porque amanhã será tarde. Né? Então, é uma explicação do motivo que tem que retornar logo, certo? Por isso que a gente considera uma oração coordenada sindética, né? Porque tem ali a conjunção, e explicativa nesse caso. Né? Então, tem essa tabelinha aqui com as conjunções mais utilizadas, só para vocês terem uma base. Ok? Então, a gente já estudou bastante as aditivas, né? Então, as coordenadas sindéticas aditivas, e, nem, não só, mas também, né? Eu posso ter também não só, como, assim, como, né? Então, não só falei, como também gritei, né? Essa aditiva está somando, está adicionando. Nem comprei a roupa nova, nem fui à festa, não fiz nenhuma coisa nem outra. Estou somando duas negações, então continua sendo aditiva. Comprei o protetor solar e fui à praia. Esse é uma conjunção que soma, né? Duas orações ali, o verbo ir e o verbo comprar, certo?
Temos aqui agora um quadrinho, né, uma tirinha que vocês adoram trabalhar. Então, observem ali no primeiro quadrinho. Em meio ao preconceito e ao ódio, ele disse que somos todos irmãos e que devemos amar uns aos outros, né? Então, observem que a conjunção sindética aditiva está no último quadrinho. Que conjunção é essa? E, soma as ideias, né? Nós somos todos irmãos e devemos amar uns aos outros, fica a dica, né? Vamos para o nosso terceiro exercício, galera. Então, eu vou retomar com vocês o período composto, né? Que é aquele período que possui mais de uma oração em sua composição. Então, eu irei à praia, período simples, só tem o verbo ir. Agora, estou comprando um protetor solar, depois irei à praia, período composto, né? Eu tenho a locução verbal no estou comprando e o verbo ir na sequência, portanto, é um período composto. E já me decidi, só irei à praia se antes eu comprar um protetor solar. Também eu tenho um exemplo de período composto aqui por duas orações, né? O verbo decidir, o verbo ir e ainda tem ali o verbo comprar também, né? Então, o que eu peço agora no terceiro exercício da nossa aula? Elaborem duas frases utilizando o período simples e duas outras utilizando o período composto com orações coordenadas aditivas. Vamos ver como está a memória de vocês e como vocês estão entendendo esses conceitos. Um tempo para esse exercício. E aí, pessoal, então uma proposta de resposta, né, eu fiz aqui para vocês, por exemplo, eu ficarei em casa, nós estudaremos mais, período simples, né? Agora, eu ficarei em casa e farei faxina, período composto, verbo fazer e ficar, né? Já tomei uma decisão, não só estudarei mais, mas também farei todas as atividades. Então, eu tenho vários verbos ali, tenho
2 exemplos de período composto, né, nas 2 últimas frases e 2 exemplos de período simples nas 2 primeiras, certo? Então, retomando ali as conjunções adversativas, né, elas ligam palavras ou orações, estabelecendo entre elas ideias de oposição, contraste e compensação, que é contra, contrário, né, aquilo que se opõe, que é adverso. Né? Lembrem da palavra adversário, que aí vocês não erram, né? Então, eu vou pedir para vocês agora fazer o nosso 4º exercício, né? Então, vocês vão elaborar 3 frases com orações coordenadas adversativas. E vai ficar aí o slide para vocês pegar as conjunções de modelo. E aí, pessoal, retornando então, observe, fiquei muito chateada, contudo consegui perdoar. É só um exemplo, né, uma sugestão. Ainda que tenha assistido às videoaulas, preciso estudar mais. Não respondi ao formulário de questões, mas assisti a aula inteira pela TV. Né? Então, vocês têm aí alguns exemplos de adversativa, certo? No exercício 5, agora, eu vou pedir para vocês assinalarem a alternativa que contém as conjunções coordenativas adversativas presentes nas frases abaixo. Então, observem as frases. Tens razão, contudo, controle-se. Renata gostava de cantar, todavia não agradava. O time jogou muito bem, entretanto, não conseguiu a vitória. E aí? Alternativa A, tens, não e entretanto. B, contudo, de e não. Ou C, contudo, todavia e entretanto. Então, assinalem aí qual dessas alternativas contém as conjunções adversativas.
Retomando então, pessoal, observem lá quem assinalou a letra C. Parabéns, né? Conseguiu captar aí quais são as conjunções adversativas que dão ideia de contrariedade, né? Contudo, todavia, entretanto. Muito bem. E o nosso sexto e último exercício da nossa aula de hoje, né? Eu vou solicitar que vocês assinalem a alternativa que contém conjunções coordenativas aditivas, né? Então, para a letra A, eu ficarei em casa, não sairei porque está frio. B, nós estudaremos mais, estudando mais aprenderemos mais. E por fim, na letra C, eu ficarei em casa e farei faxina. Além disso, não só assistirei às aulas, mas também farei os exercícios. Então, qual dessas alternativas apresenta as conjunções coordenativas aditivas? E aí, galera, vamos verificar aqui então como ficou. Quem assinalou a letra C, parabéns, captou, né? Quais são as conjunções coordenativas aditivas, né? Eu ficarei em casa e farei faxina. Temos o E somando, adicionando ideias, né? Além disso, não só assistirei às aulas, mas também farei os exercícios, né? Então, não só, mas também adiciona orações, adiciona ações, né? Parabéns para quem conseguiu captar isso aí, né? Então, a gente também tem as alternativas, como a gente viu, né? Então, você pode ter lá ou uso protetor solar ou uso óleo bronzeador, ou alternativa, né? Ou uma coisa ou outra. Ora sei que carreira seguir, ora penso em várias carreiras diferentes. Quer eu durma, quer eu fique acordado, ficarei no quarto. Então, ou, quer, ora, são conjunções consideradas alternativas, ok? Outros exemplos, né? Ou estuda ou reprovará de ano, ai. Ora joga videogame, ora se dedica às atividades escolares.
Quer eu assista às aulas, quer eu faça os exercícios, sinto que devo estudar mais. Né? Mais um exemplo, olha aqui. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós? Hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa. É isso o que nós somos. Né? Então, uma tirinha aqui para a gente refletir sobre as conjunções, né? Nesse caso, alternativas presentes aqui no terceiro quadrinho, ok? Então, acho que a nossa aula de hoje fica por aqui, né? A gente aprendeu um pouquinho mais sobre as conjunções coordenativas, diferenciamos as orações coordenadas assindéticas, que não tem conjunção, né? Das orações coordenadas sindéticas, que tem a conjunção. E fizemos a interpretação de textos com auxílio de material gráfico diverso, né? No caso, os quadrinhos. Agradeço mais uma vez pela participação de todos, seguem as referências para aprofundamento nos estudos, né? Aquele abraço virtual e permaneçam em suas casas se puderem.